Sakuno, 4.609 papers publicados em medicina utilizando inteligência artificial desde 2020. LLM virou moda, porém, apenas 21 estudos geraram evidência médica real. O que está acontecendo? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é evidência médica real, né? A grande maioria desses estudos que usaram LLM para testar alguma coisa médica, você pega um teste ali, geralmente uma prova de título, né, de SMLI nos Estados Unidos, ou aqui seria uma prova de título, né, para alguma especialidade, e vê se a LLM vai acertar ali o suficiente para passar e qual que é a taxa de acerto, e é isso aí que eles mostram, né? E só, como você falou, 21 estudos tem evidência médica real, ou seja, você pega um caso clínico ou uma descrição que o médico está ali conversando no LLM para tentar dar o diagnóstico e ver se o diagnóstico acerta nesse caso. Então, muitas vezes, talvez essas métricas que a gente tem de quão bons são a IA e os LLMs para coisas médicas estejam enviesadas porque as questões, né, muitas vezes têm um formato típico, são alternativas, né? Ele tem 5 alternativas ali, então, geralmente quando você faz uma questão, você vai fazer um caso muito característico, claro que se for um caso muito que poucos dados, vai ter que anular a questão. E além disso, muitas vezes a gente já comentou isso, que às vezes é um caso clínico com uma imagem, o LLM multimodal vai lá, você exclui a imagem, ela continua acertando, então ela está roubando, ela está colando de alguma maneira. Então, por isso que fica assim, será que realmente elas têm uma utilidade clínica ou só porque ele está acertando questão vale a pena? É igual aquele cara que é muito bom de prova, mas talvez ele não seja um bom médico. Sim, às vezes a gente tem a impressão que ser muito diferente é muito bom, né? Um garfo quebrado ele é diferente, não quer dizer que ele é muito bom para uma alimentação também, né? E aí a gente traz assim que a gente está falando de vieses. Então, o uso de LLM, tem muito marketing, muita gente falando de esse é o melhor modelo para se aplicar em medicina, tem que tomar uns cuidados. A gente tem visto artigos na própria Nature e algumas outras grandes revistas falando que GPT-5 lotado de alucinação, perguntas médicas, né? Não é só responder provinha, por mais complexa que seja uma prova, é um ambiente controlado, e mesmo assim, depois que a gente passa por essa fase, a gente chega num gráfico que nem esse que você estará vendo aí na sua tela, onde existe um buraco no meio. O que está acontecendo aqui, Sakuno? A gente vê que a grande maioria, né, dos valores Z ali, o quanto desvio padrão, aquele valor está da média, estão totalmente concentrados naquele valor mágico do 2 desvios padrões, mais ou menos, que é o P0.05. Então, você vê como tem, né, dois grandes picos e, incrivelmente, se você pensar como deveria ser uma distribuição normal, você tem um baita vale ali no zero, que é até mais baixo do que 4 desvios padrões, que é muito mais raro. Então a gente vê como tem um problema, né? Como tem um viés de publicação no que a gente está vendo aí na literatura mundial. Aí, não só porque não é significante que não é importante, né? No mínimo, é interessante saber o que já foi feito para que você não precise repetir, só porque não está num grande journal, né? Não quer dizer que ninguém nunca tentou aquilo, a gente só vê um viés do sobrevivente, o que deu certo, né? E pensando assim em meta-análise, o que esse tipo de viés pode impactar numa produção científica visando meta-análise? É claro que só de você olhar esse gráfico, você vê como você vai inflar, né, que realmente houve diferença, né, que aquela medicação ou aquele grupo existe uma diferença em relação, porque os estudos que não mostraram diferença não foram publicados. E daí quando você vai juntar lá 10 estudos para fazer a meta-análise, é claro que 9 talvez desses estudos foram os estudos que foram publicados com alteração, mas na verdade dos 100 estudos que foram feitos, os outros 90 que não tiveram não foram publicados. E daí você começa a inflar e você tem uma ideia errônea, por mais que, vamos falar assim, quem está fazendo a meta-análise tenha melhores intenções, o viés não está no que ele está fazendo, mas na literatura que ele está usando para fazer a meta-análise dele, né? E deixo aqui uma pergunta também. Você já lidou com esse viés de só publicar o que for estatisticamente significativo? Deixa aqui no comentário se você já teve que lidar uma situação dessa dentro da universidade, se durante o seu doutorado, dentro da academia como um todo, numa disciplina de pesquisa científica, você já precisou conversar com um professor, já recebeu uma boa orientação sobre esse caso de uso daqui. Nos vemos na próxima.